Imagine que você esteja em uma batalha com seus amigos lutando pela mesma causa. Porém, um membro da sua equipe se engana e começa a contra-atacar. O inimigo é comum e todos deveriam estar juntos, mas um está confuso e luta contra o próprio grupo. É assim que uma doença autoimune se manifesta em nosso corpo. Nosso organismo cria anticorpos para nos defender de ameaças externas, mas em determinadas situações, alguns se confundem e nos atacam. Em outras palavras, uma doença autoimune é uma condição na qual nosso sistema imunológico ataca por engano células saudáveis do nosso corpo. Mas antes de falar sobre doença autoimune, precisamos entender o que é o sistema imune, que também é conhecido por sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso corpo e está sempre tentando proteger nosso organismo contra agentes estranhos como vírus, bactérias, parasitas e proteínas não digeridas. Esse processo de defesa do nosso corpo é chamado de resposta imune. Nosso sistema imunológico funciona como as forças armadas, com diferentes setores, funcionando em conjunto, como a marinha, a aeronáutica, fuzileiros e guardas costeiros. São 4 setores. Cada setor tem sua função específica e todos estão tentando nos proteger. Cada um deles produz reações de defesa para o nosso organismo. O maior sistema de defesa está no nosso intestino, que corresponde a 80% da nossa imunidade. Com base nessa informação, podemos entender a importância de se manter o intestino saudável. Nosso segundo sistema imunológico está no fígado, formado pelas células de Kupffer. O terceiro sistema compreende os glóbulos brancos encontrados na corrente sanguínea. E o quarto e último está no cérebro, constituído de células gliais. Os 4 sistemas operam separadamente, mas todos seguem o mesmo manual de instruções e se comunicam entre si. Ok, já entendemos que a função do nosso sistema imunológico é nos proteger contra invasores. Mas o que é uma doença autoimune? Indo direto ao ponto, é assim. A doença autoimune é uma condição em que nosso corpo produz anticorpos que atacam células saudáveis do nosso corpo. É como se fuzileiros fossem articulados para atacar grupos invasores perigosos, mas esses mesmos fuzileiros se confundem e atacam pessoas inocentes. Um exemplo muito comum é a perda de função da tireoide, que é atacada por células de defesa do organismo. A reposição hormonal é o tratamento convencional, mas poucos médicos buscam o real motivo do ataque imune. A tireoidite de Hashimoto é só um exemplo de doença autoimune, mas existem centenas e as mais comuns são doença celíaca, doença de Crohn, artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus, vitiligo, psoríase e por aí vai. Mas voltando, se o nosso organismo está produzindo células de defesa, é porque existe um contra-ataque, ou seja, um invasor foi identificado. Nenhum organismo se defende por nada. Uma coisa muito importante a se compreender é que importantes estudos nos mostram que a grande maioria das doenças autoimunes começam no intestino. Por exemplo, o intestino em uma condição chamada permeabilidade intestinal aumentada pode permitir que toxinas ou proteínas não digeridas vazem para a corrente sanguínea, desencadeando respostas de defesa. Nosso intestino precisa ser saudável ao ponto de conseguir absorver adequadamente micronutrientes dos alimentos que comemos. Toxinas e proteínas não digeridas não podem vazar para a nossa corrente sanguínea. Um exemplo muito comum de proteína que pode vazar para o sangue e nos causar uma reação autoimune é a gliadina, que é uma molécula de proteína encontrada no glúten. Nosso sistema digestivo não consegue digerir o glúten e aminoácidos, e o intestino com a parede porosa vai permitir que partes do glúten não digeridas entrem para a corrente sanguínea. Ainda no exemplo da tireoide, e usando um termo chamado similaridade molecular, imagine, por exemplo, que uma partícula de glúten vaze para a sua corrente sanguínea. Essa partícula não digerida é formada por mais ou menos 55 aminoácidos. Nosso corpo não reconhece essa partícula do glúten como algo útil, então automaticamente será reconhecida como invasora. É nessa hora que o corpo começa a produzir uma resposta de defesa, ou seja, anticorpos para atacar o glúten. Ocorre que o nosso corpo possui partes com estruturas moleculares muito parecidas com a estrutura molecular do glúten. Por exemplo, algumas partes da tireoide. Os anticorpos que o corpo produziu para lutar contra o glúten pode se confundir e atacar essas partes do corpo com similaridade molecular, ou seja, um ataque contra células saudáveis, pensando se tratar de um inimigo.
O glúten foi só um exemplo e muito importante a ser destacado por ser um dos maiores causadores de doenças autoimunes, principalmente por ter sofrido grandes modificações genéticas. Mas existem muitos outros fatores externos que podem desencadear reações autoimunes, e hoje em dia, muito mais do que antigamente. Nossos ancestrais precisavam de proteção imunológica apenas contra alguns vírus e micro-organismos, parasitas, vermes e bactérias. Atualmente, nosso sistema imunológico precisa lutar contra tudo isso e mais um punhado de invasores, como supermicróbios, alimentos geneticamente modificados e milhares de porcarias comestíveis cheias de substâncias químicas. Não é à toa que as doenças autoimunes crescem tanto. Cada vez mais colocamos para dentro do nosso corpo alimentos que inflamam nosso intestino. Nosso intestino, que é o principal setor do nosso sistema imunológico, está cada vez mais em estado de desbiose, ou seja, um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. E como recuperar a saúde intestinal? Primeiro de tudo, precisamos entender que é fundamental que nosso intestino não tenha espaços ou buracos entre células que permitam o vazamento de partículas de alimentos não digeridos para a corrente sanguínea. A parede do nosso intestino precisa absorver micronutrientes, não toxinas ou partículas não digeridas. Para isso, precisamos tomar muito cuidado com alimentos que são inflamatórios para o nosso intestino e que provocam desequilíbrio microbiano. O açúcar é só um exemplo que passa despercebido pelo senso comum. E como você deve estar se perguntando, sim, o açúcar prejudica a nossa imunidade. O açúcar alimenta fungos e bactérias ruins lá no intestino e reduz a capacidade de proteção dos glóbulos brancos na corrente sanguínea. Existem muitas substâncias comestíveis que podem prejudicar nossa saúde intestinal, mas as mais populares são a caseína e lactose, principalmente desse leite moderno industrializado. E claro, nosso trigo de hoje com 40 vezes mais glúten. Uma maneira de começar a tratar bem do intestino é comer comida de verdade, remover alimentos e fatores prejudiciais ao intestino e trocá-los por alimentos naturais anti-inflamatórios, como peixes, brócolis, abacate, alimentos fermentados e muitos outros.